do auxílio-doença. Ele falou que com o auxílio-doença tem uma carência de 12 contribuições. Eu pergunto, se antes de completar essa carência, o segurado necessitar se afastar do trabalho por 1 mês ou 2 meses, por motivo de saúde, quem vai suportar o salário dele seria o empregador? Bom, eu agradeço a pergunta, mas a resposta não é das melhores. Infelizmente, ele não tendo cumprido a carência de 12 contribuições mensais, e não se tratando de um afastamento por conta de acidente de trabalho, ele não terá direito a usufruir do benefício. Então, o seu contrato, teoricamente, ficará suspenso, ele não teria direito a receber nem o benefício por parte do INSS, também não haveria essa obrigação por parte da empresa em princípio. O que eu sugeriria nessa situação seria requerer do INSS o benefício de prestação continuada com base na Lei Orgânica de Assistência Social. Mas seria necessário também que ele estivesse incluído naquelas hipóteses, o que dificilmente aconteceria. Eu estou aqui, talvez você não esteja vendo, mas estou aqui do lado da professora Ana Carla, que é minha colega na Universidade Católica de Salvador, também é professora de Direito Previdenciário, que já me acenou aqui com a cabeça, dizendo que acha que estão certos. Então, a situação realmente trágica, mas é a realidade do nosso sistema. Vamos agora à cidade de Vitória da Conquista. A primeira pergunta são 2 perguntas. A primeira pergunta eu quero fazer para o Dr. André, professor, que é a seguinte: a aposentadoria pode ser, por contribuição, pode ser 180 contribuições, ou então 35 anos, que dá 420 contribuições, e 58 anos. A questão é o seguinte: se a pessoa trabalhar, por exemplo, contribuir 60 contribuições, depois 60 contribuições, passa um tempo, por exemplo, primeiro nos anos 70, depois passam 5 anos, 10 anos sem contribuir, contribui de novo 60, passam 5 anos, contribui de novo 60, aí está com 58 anos, só contribuiu 180 parcelas. Tem direito, completou os 58 anos, tem direito de se aposentar, e nesse caso aí, que foram, as últimas contribuições foram 5, ou no caso, 5 anos, ou 10 anos, que são 120 contribuições. A aposentadoria é férias integral? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer para o Dr. Carlos, que é o seguinte: um procurador disse que, para botar no carro dele, um emblema dizendo que a justiça não funciona sem advogado. Ele mesmo comentou sobre o juiz postulante. A gente sabe que existe o juizado especial, civil, criminal, civil, estadual e federal, e a própria Justiça do Trabalho. Se a pessoa, por exemplo, trabalhou 30 dias, um exemplo, 3 pessoas trabalharam 30 dias, contrato de experiência, saiu do emprego, um valor pequeno, recebeu todo o valor, um cheque ou um recibo, coisa assim, vai na Justiça do Trabalho receber. Precisa de advogado, a Justiça do Trabalho não poderia expedir esse mandado automaticamente sem advogado, ou seja, precisa de advogado a Justiça ou não precisa? Se cair, por exemplo, uma questão no acesso, porque quando a gente assiste uma palestra, a gente vê que o pessoal é entendido, a gente quer aprender alguma coisa. Se é uma questão do certo ou errado, a Justiça precisa de advogado ou não? Precisa para funcionar? As 2 perguntas são essas. Bom, eu lhe diria o seguinte: você pode aproveitar a soma dos tempos para a aposentadoria. Todavia, nesses intervalos que excedam de 12 a 24 meses sem contribuição, o segurado ele perde essa condição. Então ele precisará, obviamente, no último período, ele terá que observar o mínimo das 180 contribuições, sob pena de não poder aproveitar esse tempo. Eu aproveito aqui para fazer uma correção de uma advertência que me foi feita pelo colega Almir, que está aqui na plateia. Quando eu me referi às carências para a aposentadoria, falei que não havia carência de 180 contribuições para apenas a aposentadoria por invalidez quando decorrente de acidente de trabalho. Porém, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo de contribuição, a carência aí, na verdade, ela deixa de existir no sentido de que, sem os 35 completos de contribuição, não haveria a possibilidade de aposentadoria. É só essa ressalva.
Eu agradeço a pergunta também e quero, primeiramente, fazer um esclarecimento. Me anunciaram como procurador, sou procurador aposentado desde 2003 e voltei a advogar desde 2004. Eu atualmente sou advogado trabalhista, procurador aposentado. Por isso, então, posso exibir tranquilamente o emblema da advocacia. Quanto à pergunta, eu gostaria de responder da seguinte forma. Por que eu acho que o advogado é indispensável? Porque diz a Constituição. O artigo 133 da Constituição diz de maneira clara que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O artigo 1º da lei, o Estatuto do Advogado de 1906, de 2004, diz que não se pode, função privativa do advogado, postular no Poder Judiciário. Ora, por que eu acho que a Justiça do Trabalho, essa norma está completamente superada do juiz postulante? Porque nós não podemos esquecer que essa norma da CLT, do juiz postulante, artigo 791, ela é de 1943, quando foi editada a CLT. E naquela época, todos sabem disso, mas é bom relembrar, que a Justiça do Trabalho não fazia parte do Poder Judiciário, fazia parte do Poder Executivo. Então, no Poder Executivo, na administração, não era necessária a presença de advogado. Com a Constituição de 46, é que a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário. Ora, se ela faz parte do Poder Judiciário e o Estatuto do Advogado diz, a Constituição diz que é indispensável, o artigo da lei, o Estatuto da Ordem diz que é privativo a postulação no Judiciário pelo advogado, então, e mais uma coisa ainda, o artigo, nós devemos interpretar a Constituição, toda a norma, como disse o ministro Peluso, de forma unitária ou sistemática. No artigo 5º, é um dos últimos, os últimos incisos, é o inciso 74, diz o seguinte: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Quando a pessoa não tiver condição de arcar, o Estado tem o dever de arcar. Quero lembrar aqui o seguinte: antigamente, antes da Constituição de 88, o Ministério Público Federal era obrigado a fazer a defesa da União e também acionar, às vezes, administradores. Com a Constituição de 88, isso foi expressamente proibido. Então, tivemos que teve que ser feito a advocacia da União, que hoje está totalmente organizada. Deveria ter feito o mesmo, já melhorou, já está fazendo agora. Já tem vários concursos, inclusive minha sobrinha é defensora pública federal, faz um concurso para defensor público federal. É a obrigação do Estado. Agora, por que eu acho que tem que ser? Porque aqui tem um aspecto fático ainda. Na gestão do presidente Roberto Pessoa, ele ainda nem era presidente da corregedora e praticamente extinguiu a sessão de termo de reclamação ao termo. Então, como é que a pessoa vai ao judiciário? Não tem como ir. O juiz não pode receber a queixa diretamente. Então, hoje em dia tem questões intricadas, inclusive em razão de competência. Eu acho que ser advogado, ir para ser advogado para a justiça, só interessa às grandes empresas. Até porque o empregado, quando vai, não muito, ele chega até o tribunal. Não chega nunca ao TST. O TST é por uniformidade de jurisprudência. Jurisprudência de quem? De empregador que recorreu. Muito bem pago. Então eu acho que não tem razão nenhuma. Não sei se se a resposta atende a sua pergunta. Vamos agora à cidade de Itabuna. Em primeiro lugar, quero parabenizar os palestrantes pelo tema abordado. Eu, na verdade, tenho um questionamento a fazer em relação à Seguridade Social, os benefícios propriamente disso. Queria assim, deixar como uma espécie de reflexão. Eu vou tentar ser mais objetivo na pergunta. A gente sabe que, com a emenda constitucional 20 de 98, a Justiça do Trabalho passou a ser um órgão arrecadador da Previdência Social. Vê-se lá no trabalho que
existe um teto de contribuição do INSS. Quando a parte vai ao judiciário buscar seus direitos trabalhistas, geralmente ele ganha hora extra e essas repercussões são deferidas. A minha pergunta é o seguinte: já que ele arrecadou sobre um teto e o INSS depois vem novamente a cobrar essa previdência social, caberia sim uma discussão no âmbito da revisão da pensão, da aposentadoria desse segurado. E a questão também dos juros aplicados, taxa Selic e multa de 20%. E, a meu ver, eu acho que há um conflito de competência entre a Lei 8.212 de 91 e a Lei 9494 de 97, que trata da Fazenda Pública. Ora, como a Previdência deve aplicar 20% de taxa Selic, se a própria lei estabelece que para a Fazenda Pública juros são aplicados a 0,5%, estaria havendo aí uma violação. Outro questionamento em relação ao parágrafo 879, 4 da CLT, que cabe à Previdência, que essa legislação, a arrecadação da Justiça do Trabalho, dos créditos previdenciários, serão obedecidos leis próprias. Então, eu gostaria que o doutor André Saturato fizesse um questionamento com relação a essa questão, porque hoje o que se está se vendo é que o empregador está se tornando assim uma galinha dos ovos de ouro, porque é um absurdo que se arrecada na Justiça do Trabalho. A taxa tributária já é enorme do empregador e não há teto, enquanto para o reclamante existe teto, que hoje está em R$ 3.218,64. Se o indivíduo ganha 10 meses, só recolhe aquilo. Como é que eu vou penalizar esse empregador 20% sobre 10 mil, aplicar taxa Selic e multa, e ainda mais o ente público? Se a lei diz que é 0,5% e hoje a Previdência calcula 10%, 20% taxa Selic e juros. Então eu gostaria que vocês fizessem assim, um questionamento sobre isso. Eu com certeza acho que o ouvinte que fez a pergunta não gosta de mim e já começou a me provocar, me chamando de saturado. Certamente não porque o meu nome é misturado, está falando da saturação do ponto de vista do volume. Mas, indo à pergunta, sua pergunta é difícil, né, de responder porque ela envolve uma série de fatores. Bom, primeiro, o que deve ser feito, e nesse ponto eu acho que nós estamos numa fase ainda de adaptação e de aprimoramento, né, dessa nova competência que foi, né, eu digo nova, no sentido de um contexto mais amplo, né, no direito processual, mas essa competência, né, para a execução das contribuições no âmbito da Justiça do Trabalho, ela ainda não está, a meu ver, muito bem adequada do ponto de vista da legislação, porque ela é genérica. E, efetivamente, o que deveria incidir de contribuição previdenciária, dentro do modelo da própria legislação, da Lei 8.212 de 91, seriam aquelas parcelas que efetivamente integram o conceito de salário de contribuição, o que não acontece, né, no caso dos créditos trabalhistas exatamente. O que é que eu sugiro, de certa forma, eu acho que seja o adequado fazer, embora, como eu não advogo muito para a empresa, eu não sofro desse problema. Seria, na própria elaboração dos cálculos, se fazer o destaque de quais as parcelas que devem ser objeto da incidência da contribuição. Quanto aos juros, aí já é uma outra questão, porque normalmente nós aplicamos aquela tabela da própria Justiça do Trabalho, que é diferente da tabela que se aplicaria, por exemplo, né, na contagem dos valores, na sua apuração, no âmbito da própria área administrativa, previdenciária, e também na execução fiscal, que é para mim um outro problema. Nós temos hoje dois tipos de execução de contribuição previdenciária. Uma que se dá nos moldes do processo trabalhista e outra que se dá nos moldes da lei de execução fiscal lá perante a Justiça do Trabalho. Então, eu entendo que isso deve ser objeto de um processo de aprimoramento legislativo para que se resolva essa questão da forma menos gravosa possível para a empresa.
né? E, de certa maneira, não vejo como um problema maior o aumento da arrecadação, porque isso, de fato, é necessário. Tudo que não se paga ao empregado, né, e que tem como verba de natureza remuneratória, há aí indiretamente uma sonegação também do ponto de vista previdenciário. Aliás, nós sabemos que um dos motivos que levou a atrair essa competência, né, para a Justiça do Trabalho é exatamente, né, atenuar os efeitos dessa fraude que o empregador, né, pratica. Eu me lembro muito, né, daquele exemplo do trabalhador da construção civil. Não sei se hoje ainda continua assim, né, mas o chamado peão de obra, ele recebia 2 envelopes. Um com o salário mesmo, né, aquele que vinha formalmente tributado, etc., e o envelopezinho com o valor das horas extras, que era exatamente para atenuar o impacto. Aí era uma exclusiva sonegação do ponto de vista previdenciário, fiscal, que ele recebia o crédito, né? Então, acho que essa situação é séria e, infelizmente, quem paga mal paga 2 vezes. Né? Não podemos também aqui ficar imaginando que a empresa, né, quando ela vai a juízo, ela passa a ser quase que uma entidade que é incapaz. Né? Há uma prodigalidade, né? Pensar na empresa coitada. Não é assim, eles sabem muito bem o que estão fazendo. E, observe, empresa vê demanda trabalhista, grandes empresas veem demanda trabalhista como um objeto do seu planejamento de investimento, do seu planejamento estratégico. Quem conhece algumas empresas sabe que as empresas elas têm, né, valores que elas destinam ano a ano para investimento, em pagamento de débitos, outro investimento em outras áreas. Então, tudo isso faz parte de um planejamento estratégico. Então, eles têm que assumir o ônus dessa decisão que eles tomam no âmbito administrativo. Desculpe, eu queria fazer só uma correção. É porque essas perguntas em matéria de previdência, às vezes a gente, querendo ser rápido, escapa. Mas a pergunta anterior que me foi feita, quanto ao aproveitamento do tempo, só uma advertência para corrigir um pouco o que foi dito. Você pode ter períodos intercalados de contribuição, eles vão ser aproveitados desde quando não apenas você contribua de novo, mas no último período eles passam a ser considerados não com o tempo mínimo exigido, mas com 1/3 do tempo mínimo. É o que está dito aqui no artigo 24, parágrafo único da Lei 8.213. Eu quero aqui falar o seguinte: eu estou aqui com salvo-conduto preventivo em relação à matéria previdenciária. Quem responde é doutor. Em relação ao juro que ele colocou aí, de que a administração paga juro de 0,5%, todo mundo paga juro de 1%, eu quero dizer uma coisa: eu nunca vi na minha vida algo tão constitucional como esse. Como é que o princípio da igualdade, paga juros de 1% qualquer particular e a administração paga juros de 0,5% por medida provisória, não em causa própria? Isso é uma aberração. Temos agora uma pergunta aqui de Salvador. É minha. Gostaria de parabenizar a mesa, o assunto é muito palpitante. Parabenizar meu colega especificamente, porque está dominando bastante, bem desenvolto. Na verdade, eu queria uma opinião sua a respeito de uma situação específica. Porque hoje, na sistemática previdenciária, as pessoas, quando vão requerer o benefício, elas têm acesso ao agente público que maneja um sistema. O INSS hoje não analisa documentos, analisa um sistema chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, que não é alimentado pelo trabalhador, é alimentado pela empresa. Nas lides trabalhistas, principalmente naquelas em que se tem o reconhecimento de um vínculo trabalhista, ou então de alguma verba que reflita na remuneração desse trabalhador, gere um desvio de função, horas extras, as empresas acabam pagando o débito, mas não alimentam, porque os advogados não pedem. Não pedem a inserção daquelas informações, que são, na verdade, uma obrigação acessória, tributária, né, previdenciária. Eles não pedem a inserção desses dados pelas empresas no chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, uma pessoa que consiga reconhecer um vínculo de 5, 6, 7 anos, não vai ter isso, vai conseguir na Justiça Trabalhista, mas na esfera previdenciária isso não vai estar lá no sistema. O INSS, depois das sucessivas mudanças, em nome da suposta efetividade,
não vai contar aquele tempo para a pessoa. Os advogados trabalhistas não pedem. Queria saber o entendimento, inclusive, do próprio procurador, que já foi, não é? Procurador do trabalho. Se, nesse caso, não seria a situação, até mesmo por conta do tema que lida com a extensão da competência trabalhista para matérias previdenciárias, se seria possível, no seu entendimento, no entendimento de ambos, que o juiz do trabalho, se deparando com uma petição que não pedisse essa obrigação de fazer da empresa, concedendo essa obrigação na sentença, da mesma forma como ele manda de ofício se descontar o imposto de renda, não é? Ele determinar também a inserção desses dados. Eu acho que o futuro da justiça do trabalho vai ser realmente uma justiça social, porque hoje existe essa disparidade. A pessoa consegue reconhecer um vínculo na justiça do trabalho, e esse vínculo quase nunca vai ser aceito pelo INSS para computar esse tempo. Queria saber só a sua opinião sobre esse assunto, que eu acho bem interessante. Aliás, minha opinião, você fez, na verdade, uma abordagem extremamente pertinente e que impõe uma reflexão, eu acho que de todos, e em relação aos magistrados principalmente. Eu penso que essa possibilidade de determinar essa medida de ofício não seja impossível, porque ela, de certa maneira, viria a cumprir uma exigência do ponto de vista administrativo. Não há uma condenação especificamente. E, por outro lado, como você começou a falar, eu vim pensando o seguinte, olha, mais uma coisa para a gente pedir, nas nossas ações. Que eu advogo mais que empresa, e os advogados não pedem. E não fazendo, gerando prejuízo, você gera até o dano indenizável. Na pergunta anterior se fez até se passou sobre isso. Esses valores, eles integram lá o salário de contribuição? Geralmente não integram. O INSS não faz o cômputo disso, para efeito da... E pode gerar uma revisão. Pode gerar, e que certamente geraria uma revisão. É uma proximidade muito grande. Eu acho que é interessante. A gente deveria sim pedir, porque é um reflexo. E o INSS, exatamente por exigir a contribuição, teria a obrigação de fazer. Eu achei a pergunta extremamente inteligente e pertinente. E entendo o seguinte, me parece até, eu com certeza, tem uma súmula vinculante, parece, do Supremo, dizendo que a contribuição limitou até 5 anos. Isso. O entendimento da prescrição. Eu acho realmente que não tem cabimento essa súmula. Porque, e não posso discutir a súmula porque é vinculante, é o Supremo que decidiu, acabou, não tem que discutir. Mas não tem lógica nenhuma, porque, inclusive, isso aí se reflete em relação ao FGTS, que também os juízes não dão. Porque tem uma súmula que diz que a FGTS, a prescrição é trintenária, se reclamado dentro de 2 anos da extinção da relação de emprego. Eu canso de pedir isso, os juízes não dão. Isso não está prescrito. Está prescrito o principal, está prescrito o acessório. Isso não é acessório, não. Isso é em relação ao empregador. Esse crédito em relação ao empregador pode até ter um crédito de cidadania trabalhista e limitado a 2, 5 anos. Mas aí, em relação ao FGTS, em relação à Previdência, tem que recolher todo o período. Eu acho que tem que retroagir. E o que você perguntou também, se pode de ofício, eu acho que, claro que sim. Existem vários exemplos de pedidos implícitos no Código de Processo. Juros, correção, honorários, são pedidos implícitos. Eu acho que, se a Justiça do Trabalho é competente para cobrar o principal, tem que cobrar também todo o atrasado. Vamos agora à cidade de Ilhéus. A pergunta é para o doutor André Estudado. Sou Walter Costa, advogado aqui em Ilhéus. A legislação fala sobre a aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos. Mas não diz se você pode ou não somar os tempos de período diferente ou de empresa diferente. Qual é a posição do doutor André sobre a soma ou não dos períodos em períodos diferentes ou em empresas diferentes para fim de se computar a aposentadoria especial? Até 1995, com a edição da Lei 9.032, havia uma previsão na Lei 8.213
para se fosse feita a contagem, né, com a observância dos seguintes critérios. O tempo de serviço, de atividade especial, poderia ser multiplicado por um fator de 1,4 para ser convertido em tempo comum e somado à aposentadoria por tempo de contribuição, por idade. E o tempo de atividade comum seria submetido a um fator de 0,7, ou seja, ele seria reduzido para ser somado ao tempo de atividade especial. Ou seja, isso vinha no sentido de fazer com que aquelas pessoas que trabalharam por um longo tempo na atividade especial e que no finalzinho ou no início de sua atividade, né, produtiva teriam trabalhado em atividade diversa, não ficassem apenados por uma questão de 2, 3, 5 anos. Infelizmente, a Lei 9.032, ela extinguiu esse direito. E aí há uma discussão se isso só prevalece por conta de um desdobramento dessa lei a partir de 97 ou a partir de 95, mas o fato é que este fator de conversão do tempo, de tempo especial e tempo comum, ele deixou de existir. O que eu defendo é o seguinte: primeiro, para quem tinha esse tempo contado até a edição da lei, não há problema, você pode fazer a contagem. O problema vem a partir daí, porque o INSS vem entendendo que a partir da lei não se pode mais fazer a conversão. Eu entendo que, pelo menos, a conversão pode ser feita até esse período, ou seja, você vê, soma o tempo até a edição da lei, esse você pode converter a qualquer tempo. Essa é a minha posição do ponto de vista mais tênue. A posição mais acirrada é de que quem estava incluído no regime previdenciário na égide da legislação anterior não pode sofrer a supressão da contagem pelo procedimento anterior. Por quê? Porque o direito previdenciário, ele alberga também o chamado princípio ou regra, né, da condição mais benéfica. Então existia uma condição mais benéfica anteriormente, ele teria ou não direito adquirido a este tipo de contagem. Há uma mudança da regra do jogo. Isso é um aspecto que precisa ser observado. É preciso lembrar, por exemplo, que no caso das alterações que foram feitas, com relação a tempo de contribuição e idade mínima, ficaram preservados os períodos anteriores. Então, eu acho que essa situação ela é muito polêmica ainda. Primeiro, porque nem houve consenso ainda se o período é a partir de 95 ou a partir de 97. Há uma discussão que ainda remanesce na Justiça Federal sobre isso. Segundo, o tempo anterior, ele pode ser alvo de conversão a qualquer momento. Esse aí eu não tenho dúvida. A questão é, no tempo posterior à lei, se o segurado teria o direito de permanecer sendo regido por aquela norma. Lembremos que, no caso das pensões por morte, houve uma discussão no sentido de se as viúvas, nunca se fala nos viúvos, com as mudanças que foram feitas na legislação, que partiu de, primeiro a pensão era equivalente a 50%, aí subiu para 80%, depois passa a ser equivalente a 100%. O que é que o Supremo disse? E aí foi uma alteração que, teoricamente, a lei passaria a ser mais vantajosa. O Supremo disse que aquele regime da época não podia ser alterado. Então, quem estava no regime onde a conversão era possível, no meu entendimento, ela tem que ser mantida. Senão há uma contradição aí com a própria aplicação do mesmo princípio. Vamos agora à cidade de Tapetinga. Bom dia. Saúdo toda a mesa e revejo com alegria os nossos amigos, o doutor Esturado, o doutor Carlinhos e a doutora Nélia. Doutor Esturado, ainda ontem, dentro de audiência, ocorreu um fato interessante e hoje o senhor aqui abordou. E eu divergi, mas eu queria que um esclarecimento. Quando ao auxílio-doença e o seu período de carência, a alegação era de que exatamente ela não teria sido encaminhada para o auxílio-doença,
em razão de não ter os 12 meses. Mas ocorre que a própria lei excetua essa carência, ela tira essa exigência da carência quando se tratar de auxílio de acidente de qualquer natureza. Então, um acidente comum, ou um acidente de trabalho, ou uma doença ocupacional, ficaria de fora dessa carência de 12 meses. É isso? E uma segunda pergunta, uma reflexão que eu até consultei aqui do lado do Barreto, nosso calculista. Os critérios de cálculo utilizados pela Previdência e pela Justiça do Trabalho são diferentes. De modo que quando nós determinarmos a inclusão no Cadastro Nacional dessas informações, como é que fica a divergência dos valores? Ainda que o empregado possa, perante a Justiça Federal, reclamar uma diferença no valor da sua pensão ou da sua aposentadoria, o valor que a Justiça do Trabalho determinar não corresponderá àquele valor que, no caso da contribuição da Previdência, é cobrada diretamente essa contribuição do empregador, porque a taxa Selic e os juros de 20% não são utilizados pela Justiça do Trabalho. Então, como é que fica a situação do segurado? E como é que tem sido a decisão da Justiça Federal nessa hipótese? Já que haveria divergência entre o valor cobrado pela Previdência e o valor que a Justiça do Trabalho determinaria em inclusão no cadastro. Bom, eu primeiro saúdo Vossa Excelência, há tempo que não lhe vejo, e gostaria de dizer o seguinte: quanto à carência, o artigo 26 da Lei 8.213, ele diz expressamente no inciso 2º, que independe de carência a concessão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa de doença profissional ou do trabalho. E aí ele vem fazendo mais algumas observações. O que eu entendo é que não cabe à empresa decidir pelo encaminhamento ou não, porque a lei determina que, havendo o acidente, principalmente ele deve, ou doença equiparada, ele deve expedir a carta e encaminhar o segurado. Então, neste caso, a dificuldade aí para mim seria a seguinte: a empresa deveria ter encaminhado, eu entendo que sim, independente da carência, porque caso venha a ser reconhecido o nexo, e quem tem que reconhecer o nexo é o INSS, não cabe à empresa fazer esse juízo de valor, até porque poderia haver aí interesses opostos, mas vem a outra questão: o empregado também poderia ter, de modo próprio, buscado o pronunciamento do Instituto de Previdência. Mas espero que a senhora tenha decidido já fazer empregado. Mas eu acho que essa situação realmente é discutível. É discutível. Em princípio, eu acho que deveria sim a empresa encaminhar, independentemente de um empregado tê-lo feito ou não. Essa seria a minha posição. Com relação à taxa Selic, eu tenho muita dúvida sobre isso. E eu volto a dizer, eu não tenho ainda uma posição definida, mas acho que o que está faltando é uma regulamentação quanto ao procedimento que deve ser adotado em relação às execuções previdenciárias. Eu não gostaria de emitir uma posição porque eu ainda não a possuo. Temos agora uma pergunta de Salvador. As atividades penosas, insalubres, periculosas, elas têm sempre uma aposentadoria especial? É uma pergunta. A segunda é: havendo a empresa, havendo a apropriação indébita das verbas previdenciárias, terá a obrigação a Previdência Social de assumir os benefícios daquele trabalhador? E a terceira é: nos casos de plano de cargos e salários, onde determinadas pessoas estão no último nível, com o novo plano, elas ficam no nível intermediário. Isso não estaria sendo um prejuízo nessa situação que deveria ser corrigida?
Vamos usar a lógica do portejador, vamos por partes. Bom, com relação à primeira pergunta. As atividades penosas ainda não foram regulamentadas, então elas não servem ainda para fins da aposentadoria desse ano. E as atividades perigosas e insalubres nem sempre vão determinar o direito a essa aposentadoria, certo? É preciso que você afira o grau de exposição, o tempo. Então, há alguns fatores que têm que ser observados especificamente. Por exemplo, questão de risco elétrico, que hoje é muito polêmico, né? A questão da intermitência. Então, tudo isso é relativo, certo? Não, o fato de ser insalubre por si só não, ou perigoso, por si só não ensejaria o direito. Tá? Mas ele é, obviamente, um fator determinante. E o terceiro é com relação ao plano de cargos. Esse aí, a pessoa está querendo saber um pouco mais do que a questão previdenciária. Obviamente que impacta. Se ele deixa de receber um valor que teria direito, né, a arrecadação maior do que o que ele hoje recebe, a arrecadação vai diminuir. Agora, veja, a questão da apropriação, né, dos valores, que a lei diz é o seguinte: a aposentadoria é devida por tempo de contribuição. O empregado, ele é contribuinte a partir do momento em que há a retenção do valor na sua remuneração. O repasse, né, já se trata, né, o empregador ele funciona como chamado substituto tributário, isso é um problema dele e da Previdência Social. A rigor, isso não deveria repercutir na obtenção do direito do empregado. Mas, infelizmente, isso ocorre. Na prática, o INSS termina desconsiderando esse valor, ou seja, ele se demite da sua obrigação legal de fiscalizar, de autuar, de exigir o pagamento, né, e transfere essa responsabilidade para o empregado, e o efeito disso para o empregado, o que é inadequado. Se eu tenho lá comprovante que eu era empregado, se eu tenho o meu contra-cheque, né, demonstrando que havia retenção, e até mesmo que não houvesse, né, ainda assim ele teria o direito. Ele teria o direito de receber. Ele tem o direito. Eu quero mudar uma coisa aqui. Em relação à penosidade, que você alegou que não está regulamentado, por isso não pode ser aplicado. Eu defendo, desde 2004, quando comecei, retornei à advocacia, a doutora Nélia, inclusive, já julgou uma petição desse tipo. Eu defendo que, não estando regulamentado o artigo da Constituição que assegura direito fundamental, isso não é óbice para o juiz não deferir. Por quê? Porque o artigo 8º da CLT tem norma que manda aplicar os princípios gerais de direito comparado, analogia e mais. Então, eu acho o seguinte, e o artigo 126 do CPC diz que o juiz não pode deixar de decidir alegando lacuna da lei. Porque nós sabemos que o ordenamento jurídico é perfeito, é completo. Nós temos essas saídas. Então, e quero gostaria de lembrar e provocar meus advogados para insistir nesse ponto, porque o Supremo Tribunal Federal, nos deu agora, recentemente, um exemplo maravilhoso de mandado de injunção, dizendo que não era como antigamente, não. Legislador, você não legislou, legisla. Não. O mandado de injunção sempre foi concebido, como o mestre Camões de Passos dizia isso muito bem, que o mandado de injunção é o seguinte: quando o legislador não faz, e ainda mais que a Constituição atual tem mandado de injunção e ação direta de constitucionalidade por omissão. No mandado de injunção, o judiciário faz e aquilo vale até que a lei seja editada. E foi isso que o Supremo disse no caso da lei de greve. Não tem greve para funcionários públicos. O que é que se aplica? A lei de greve nas atividades essenciais. Eu acho que isso aí é um bom caminho para nós seguirmos nessa trilha. Temos uma pergunta, Salvador. Meu nome é Almeida Góes, sou advogado. Queria dirigir a pergunta do doutor André com relação à natureza das passagens referidas no artigo 118, os créditos do artigo 118, matéria da natureza. E a segunda é se o decreto
o doutor se referiu ao Nordeste de 2002, onde caracteriza a assinatura da carteira de trabalho com presunção do recolhimento. Ele ainda continua como norma regulamentadora na Previdência Social. Olha, quanto ao decreto, eu não tenho conhecimento de que ele tenha sido revogado. E há, inclusive, uma norma interna do INSS já dispondo sobre isso. Com relação à natureza da... Eu queria que você repetisse. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantido no prazo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independente da percepção de auxílio-doença. Você fala, então, a natureza da remuneração desse período, para mim, ela é salário. Para mim, ela não é benefício previdenciário, não. Porque o que eu acho que vem aí não é o direito ao salário. Né? Há até aquela discussão que foi até durante um grande período debatida. Me lembro da saudosa doutora Gleides, que né, foi a primeira a quem eu ouvi falar sobre isso. Não é estabilidade, é garantia do emprego. Tal. Se é garantia do emprego, é no emprego, né, na atividade. Né? Então, qual é o fundamento do artigo 118? É propiciar ao empregado um tempo suficiente para que ele readquira completamente a sua condição de trabalho e um tempo para verificar se a doença se não haverá uma recidiva. Né? Então, o que acontece? Apenas garantir os salários daquele período, né, seria só dizer, olha, tome aqui o dinheiro e acabou. Você está com o seu desemprego garantido ao final disso. E isso foi muito comum na Justiça do Trabalho durante um período. Hoje em dia, a gente vê menos, os empregadores já estão né, com uma outra visão em relação a isso. Mas eu acho que dessa forma, o que o artigo 118 concedeu foi o direito ao trabalho. Né? E por isso ele está recebendo aí salário, e não um benefício previdenciário que teria aí uma natureza indenizatória. É a posição que eu defendo. Infelizmente, ele está perguntando isso porque nós temos uma demanda que envolve esse pagamento e ele já está querendo. Mas advogado, vou lhe contar. Eu quero pegar um gancho aqui na resposta de André e dizer o seguinte: concordo plenamente com ele que é salário. E digo mais, eu acho que mesmo sem pedido, o artigo 641, 642, não sei exatamente, do Código de Processo Civil, determina isso. Que o juiz, quando manda reintegrar, que é estabilidade, deve mandar com as frentes. Com multa, se você não fizer, vai pagar multa diária. Eu quero ver o empregador não reintegrar. Paga uma multa, digamos, um dia de salário por cada dia que ele deixe de reintegrar. Ele reintegra no mesmo dia. Agora, se não reintegra e passa o período, aí eu acho que já tem natureza indenizatória, porque você está fazendo em substituição do salário que não foi prestado. Aí ele pode analisar dos 2 anos. Okay. Temos agora uma pergunta do próprio doutor André. Eu queria saber de mim o seguinte. Bom, eu gostaria primeiro de fazer assim um elogio, desnecessário, mas um elogio ao professor Carlos Alfredo, né, ou então ao mestre Carlos Alfredo, né, porque professor às vezes é aquele que dá aula, né, e Carlos Alfredo ele ensina, é diferente. Né, e usando até uma expressão dele, ele é um sujeito que conhece direito do trabalho como gente grande. Né, eu me lembro muito dessa sua expressão. Então, eu quero dizer primeiramente o seguinte, que concordo com a posição que ele falou em relação aos meus postulantes, apenas para fazer um acréscimo de argumentos. É que, principalmente a partir da emenda constitucional 45, a Justiça do Trabalho passou a abranger uma série de demandas que são de alta complexidade jurídica. Né? Eu, inclusive, já tenho todas as minhas ações, as que não são propriamente reclamações trabalhistas, eu já peço os honorários na forma do artigo 20 do CPC, etc.
Nas reclamações trabalhistas, eu entendo o seguinte, para acrescer os seus argumentos. O novo Código Civil de 2002, ele consagrou a tese do não enriquecimento ilícito e a restituição integral. Então, com base nisso, eu acho que passa a ser uma opção do empregado. Ele pode exercer o serviço postulante, mas no momento em que ele constitui o advogado para a sua melhor defesa, e aí vamos ver uma coisa que particularmente me indignou uma vez. Eu vi na Justiça do Trabalho um cartaz, com autorização da administração, não é uma crítica à administração, mas é para a gente ver a que ponto as relações sociais e vão se desenvolvendo, para a gente poder ajustar a situação da lei. Curso para formação de preposto. Eu digo que o preposto precisa ser formado em quê? Mas conversa de fato, fala a verdade. Pois é, você está ali somente para fazer a apresentação, nem representando, como diz a Zé Catarina, a apresentação da empresa para dizer, teoricamente, a verdade. Então, ele precisa de curso de formação. Se está se especializando no preposto, por que não também se imaginar na necessidade de especialização do empregado na defesa dos seus direitos? Então, é nesse ponto que eu acho que o Código Civil vem para reforçar essa ideia, não de revogação, mas no sentido expresso, mas de atualização. O juiz postulante prevalece até, está lá na lei. Se a gente não quiser discutir sua revogação pelo 133, que já meio que se superou. Mas atualizando, ele não pode ser objeto da não condenação em honorários quando a parte está assistida por advogado. É essa a defesa que eu queria fazer. E, por fim, perguntar o seguinte, com relação ao assunto propriamente dito, da competência da Justiça do Trabalho. Eu fiquei muito feliz com sua abordagem, com a tese do Luciano, e quero dizer que eu entendo que realmente está certo. Mas eu quero que a gente debata dois pontos que, para mim, são importantes para reforçar o argumento. Primeiro é que o artigo 109 da Constituição, quando ele trata da competência dos juízes federais, ele diz, competência dos juízes federais, com a exceção... Falência, acidente de trabalho. Com exceção. Com exceção. Cadê? De acidente. Em que exceto falência, as de falência, exceto as de acidente de trabalho, exceto as sujeitas à justiça eleitoral e exceto as sujeitas à justiça do trabalho. Então, penso eu que naquela época, em 88, se trouxe a ideia já da Constituição anterior e que foi mantida na Lei 8.213, de que competia à Justiça Estadual processar e julgar as ações acidentárias. Isso ainda está no artigo 129, inciso 2º da Lei 8.213, que não é problema porque é lei inconstitucional, a Constituição é superior. Então, eu quero que você, se já não conseguiu, me diga, mas que vença esse argumento para mim, que é o único que pode vir a trazer um entendimento diferente com relação ao que você está defendendo, que não é a minha posição. Eu defendo o que você está dizendo, mas acho que é possível que numa discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, olha, o que é que o legislador queria quando ele colocou as relativas a acidente de trabalho num ponto e no outro as relativas à competência da Justiça do Trabalho. Embora, para mim está claro que quanto ao artigo 114 na nova redação, para mim não tenho dúvida de que quando ele diz as causas relativas à relação de trabalho, perfeitamente é possível se entender que não houve uma atualização do artigo 109, mas que a interpretação conforme ela admite isso. Apenas a minha dúvida é com relação ao período anterior. Certo. Quanto o que ele disse da minha pessoa, ele é meu amigo, então não leva em consideração. Em relação ao jus postulante, eu quero, já fiz isso várias vezes, mas vou fazer mais uma. Citar aqui um exemplo, que para mim acaba com a instrução normativa do TST número 27 e acaba com o argumento de que não cabe honorário. Qual é o argumento?
Isso aí está no livro do doutor Estevão Malé. Ele diz assim, que um advogado experiente pede uma relação de emprego que formalmente, doutora Dalila, inclusive, tem um acordo maravilhoso em relação a PJ, pessoa jurídica, como se faz esse drible, tenta fraudar o artigo 9. Então você pede uma relação de emprego formalmente de representante comercial. Era da justiça comum. Ele está transvestindo uma relação de emprego. Na verdade, é uma relação de emprego figurando como uma relação, vestido de relação de representação comercial. O advogado habilidoso, o que é que ele faz? Ele pede o reconhecimento na relação de emprego, se for melhor, porque tem casos que a representação pode ser melhor para o cliente dele, mas se for melhor uma relação de emprego, ele pede a relação de emprego e subsidiariamente, se ele é o maior competente, pede o reconhecimento dos direitos da representação comercial. Digamos, não foi indenizado, a forma da lei tal, pede. Veja que absurdo. Repare bem, você vai chegar no estado de raciocínio. O tribunal chega à conclusão de que não é relação de emprego, que é relação de representação comercial. Como essa segunda questão subsidiária vem da justiça comum, que agora é competência do trabalho, ele não tem direito a honorários se ganhar relação de emprego. Mas terá direito a honorários se ganhar representação comercial. Eu acho que os ministros do TSE não pensaram nisso, pelo amor de Deus. É uma coisa ilógica, é uma coisa aberrante. Isso não tem como caber na cabeça de ninguém. Eu nunca vi nada tão estranho na minha vida. E além do mais, de uma inconstitucionalidade eu toda prova. Eu não sei se o TST tem competência para legislar sobre o processo. Não tem nenhuma. É usurpação de competência. Agora, qual foi a outra questão? Essa aí é mais importante. É do 109. Vamos chegar aqui ao seguinte raciocínio. O que é que diz a Constituição? Que a competência da justiça aqui na Bahia, do juiz da vara estadual de acidente de trabalho e registro público, ela está no regimento interno do tribunal. E essa competência é residual, porque aos juízes federais compete processar e julgar, exceto, então afastou, exceto falência, que é próprio, acidente de trabalho e a sujeita eleitoral e a justiça do trabalho. O que é da justiça do trabalho é da justiça do trabalho. O que é da acidente de trabalho era, por força da Constituição e antes da decisão do Supremo, da Justiça Estadual. Mas se a Justiça Estadual, se o Supremo diz que a Justiça Estadual não é mais competente para acidente de trabalho em relação ao empregador e, como eu disse, a causa de pedir próxima e remota são idênticas, por que a Justiça do Trabalho não é competente? Na minha visão está totalmente claro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não sou dono da verdade. E fiquei até muito receoso em sustentar isso. Por que eu fiquei receoso? Porque uma pessoa do gabarito do desembargador Sebastião Geraldo Oliveira, que foi quem influenciou todos os ministérios do Supremo, e todos pedindo desculpa a ele, a sociedade, a comunidade, e adotaram o posicionamento. Ele disse que não é. E o ministro Carlos Aires de Brito julgou um agravo regimental na primeira turma, depois da decisão dele, Carlos Aires de Brito, no conflito, e disse que também não era. Mas eu acho que, não estou dizendo que é dessa maneira, mas é como eu penso, é a minha reflexão. Não sei se estou certo. Estou aqui para ouvir críticas. E agradeço a intervenção. Eu só vou agora adaptar minhas explicações. Bom, Só espero que você tenha sucesso. por último, temos uma pergunta da doutora Nélia. Para o doutor André. Vossa Excelência, quando destacou os princípios, especialmente o da solidariedade, colocou que o INSS vem se tornando um inimigo, né, da população. Então eu pergunto o seguinte, essa redução, ou essa seletividade do INSS em relação à concessão dos benefícios, decorre da desproporção entre os contribuintes e os segurados? Em parte, sim.
Porque o que é que norteia a seletividade? Quando você vai montar o sistema de previdência, e o próprio sistema de seguridade social, mas principalmente o de previdência, você tem que conceber o seguinte: eu vou mapear qual é, o espectro de pessoas que eu vou ter de proteger. E terá de assegurar que todos eles tenham direito a essa proteção. Daí as técnicas atuariais, as tábuas de mortalidade, lei das probabilidades, etc., para que se tenha, e os dados do censo, para se dizer, olha, quantos filhos um cidadão tem durante o período em que ele está vivo, quantos chegam aos 21 anos antes de ele morrer, e por aí vai, porque isso tudo é que vai nortear o custo do sistema como um todo. Como esse custo tem que ser acessível, hipoteticamente, para todos de uma vez só, se todos precisassem, e não pode haver solução de continuidade, a tendência é sempre que se conceda limitando a garantia por baixo. Ou seja, isso cria uma desproporção entre aquilo que a gente pretende, entre a real necessidade do empregado e a possibilidade que o sistema tem de conferir. É por isso, inclusive, que se concebeu a previdência complementar, em decorrência do consenso de que um sistema de previdência, e isso é no mundo inteiro, ele jamais terá condições de assegurar na integralidade as necessidades do indivíduo, porque ela tem que ser feita com base numa média, e as disparidades, por exemplo, no Brasil são muito grandes. Embora uma coisa precisa ser dita: mais de 60% ou mais de 70% dos benefícios previdenciários não são superiores a um salário mínimo e meio, o que significa que o sistema ele atende muito bem a grande maioria da população, mas para quem está acima disso e tendo lá o teto, por isso que existe o teto de contribuição e o teto de benefício, que é exatamente o limite máximo onde o sistema pode ir. Se passar daqui, o sistema vai desequilibrar. E aí você tem a previdência complementar para aquilo que o sistema público oficial não cobre. Essa é a ideia da seletividade. Por isso que eu disse que ela está vinculada ao princípio da pré-existência do custeio, que é para que haja um equilíbrio, uma harmonia entre isso. Bom, passo a palavra à doutora Nélia para fazer encerramento do evento. Nós estamos concluindo mais uma aula do projeto e agradecemos aos nossos palestrantes pela contribuição que nos trouxe em relação ao tema, como disse a participante aí, a professora também, tão palpitante e tão interessante, que todos sempre têm alguma dúvida em relação aos benefícios previdenciários. Agradecemos também a presença dos desembargadores, doutor Raimundo, doutora Graça, doutora Dalila, do juiz Washington Gutenberg, que vieram aqui participar e abrilhantar com a presença. Agradecemos e matamos a saudade da participação de doutora Rosimeire, que está titular de Tapetinga, mandamos um abraço para ela. Agradecemos ainda aos advogados que participaram desta aula e todos os funcionários e estudantes que estão aqui presentes e as pessoas que também estão participando nos municípios, da rede vinculada. E desejamos que retornem a outras aulas. Declaramos encerrada esta aula.